Shalom, shalom. Tudo bem? A paz do Senhor. Mais uma tarde, mais uma live de testemunho. Nós nos encontramos aqui na página Mulheres com Espada. Mais uma tarde, vamos estar recebendo Nani Ramos. Ela vai estar testemunhando minha história, escreveu Jesus, aquilo que o Senhor fez e realizou na vida dela. Sejam todos bem-vindos à página. Mais uma tarde de edificação, mais uma tarde de palavra, onde nós vamos ouvir, o testemunho. Testemunho nos edifica, testemunho alimenta a nossa fé, nos dá direção. E muitas das vezes, através do testemunho, vai falar com pessoas, às vezes algo que você possa estar vivendo na sua vida, e através do testemunho de alguém, Deus vai falar contigo, te dando direção, alimento, né? Então, nessa tarde, vamos orar, apresentando ao Senhor esse tempo, esse momento que nós estamos aqui, porque é para Ele, é por Ele, todas as coisas. Mas eu quero também já deixar aqui, você que tem testemunho, você mulher, você homem também, e tem uma história com Cristo, aquilo que Jesus escreveu na sua vida, aquilo que o Senhor fez na sua vida, nos procure, chama lá no direct, tem um número também de WhatsApp lá, chama lá, vamos estar ouvindo seu testemunho e marcando para abrir a oportunidade para você também contar o seu testemunho aqui, dando a honra, a glória, o louvor e a exaltação ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Então vamos orar. Deus, louvamos, engrandecemos o Teu santo nome mais uma vez nessa tarde. A direção é Tua, o poder é Teu, esta página é Tua, as vidas que entrarão e que hão de vir, Senhor, através desse meio de comunicação são Tuas, porque é o Senhor que traz, é o Senhor que atrai. Toma a direção, fala conosco, fala com vidas, e que a Tua filha venha externar e extrair dela o melhor perfume nessa tarde para as nossas vidas. Toma o controle, assim te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A paz, já tem algumas pessoas conosco. Letícia, Mili, Kátia, Suzana, pastora Renata, Camille. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu quero iniciar com uma palavra, tá? Tá lá em Salmo 40. Shalom, Kátia. Pastora Kátia está aí conosco. Salmo 40, verso 17. Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa tarde. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Deus seja louvado nessa tarde. Deus seja louvado nas nações. Deus seja louvado em todo o tempo, porque Deus é bom. Amém? É tão bom a gente saber que nós temos um Deus, Espírito Santo, que é consolador. Saber que Ele cuida de nós. Saber que Ele nos ajuda. Saber que Ele é o nosso libertador. Nos momentos terríveis, nos momentos de aflição, no momento que nós passamos por dificuldades, momentos que a gente acha que não vai conseguir, que nós vamos naufragar, vamos morrer no deserto, vamos morrer no meio do caminho, momento qual muitas das vezes todos somem, todos desaparecem,
todos aqueles que diziam ser amigos, todos aqueles que diziam que se importavam conosco. Parece que tem momentos na nossa vida que essas pessoas desaparecem num piscar de olhos. Você às vezes as procura ou espere que elas te procurem, mas isso não acontece. Entenda uma coisa, tem momentos na nossa vida que Deus vai tirar todo mundo do cenário. Não é que as pessoas te esqueceram, não é porque foram ingratas, não é porque elas estão vivendo os seus outros interesses, não. Tem momentos que Deus vai sim tirar pessoas do cenário, vai tirar pessoas da sua vida, vai te tirar também e vai te inserir em outros cenários. Vai te inserir com outros relacionamentos, vai colocar outras pessoas na sua vida, vai fazer novas conexões com você, porque é necessário você estar em outros lugares. É necessário novas conexões. Para quê? Para você alcançar e estar no propósito que o céu estabeleceu sobre a sua vida. Tem processos que a gente não vai entender, tem processos que a gente vai procurar entender, vai procurar perguntar por quê, mas não é por quê, é para quê. Os processos nos amadurecem, nos processos faz a gente crescer, os processos nos ajuda a ser mulheres e homens melhores. Nani, quando você entrar, você escreve, por favor, nos comentários, tá? Só para me saber que você tá aí, para me te mandar o convite. Então, os processos nos faz ser pessoas melhores. Nós precisamos ter experiência com o nosso Deus, precisamos conhecer o nosso Deus, saber quem é o nosso Deus. Eu não posso conhecer Deus apenas de ouvir falar. Eu não posso apenas conhecer o Deus, somente o Deus da Bíblia. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso conhecer a sua manifestação, eu preciso entrar num nível de intimidade. Amém? Eu preciso conhecer o Senhor. Eu não posso ter medo de conhecer o meu Criador. Eu não posso ter medo de me relacionar. Eu não posso ter medo de me entregar. Eu não posso ter medo, principalmente, de obedecê-lo. Quando ele me comanda, quando ele me direciona, não posso ter medo. Eu preciso confiar. Como eu digo nessa tarde, ele é aquele que ministra sobre nós. Ele é aquele que cuida de nós. Deixa o Senhor cuidar da tua vida hoje. Deixa o Senhor te direcionar nessa tarde. Amém? Nessa tarde, já convido aqui a Nani para estar conosco, Nani Ramos. Minha História escreveu Jesus. Ela vai estar compartilhando conosco aquilo que o Senhor fez na vida dela. Deus seja louvado. Fica à vontade. Nos conte a sua história, Nani. Amém. Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos que estão assistindo, meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão assistindo também que eu não conheço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Eu vou tentar falar sem muitas emoções. É um pouco difícil, mas a gente tenta. Primeiramente, eu quero estar agradecendo essa oportunidade. Uma amiga, ela me enviou o contato, né, da pastora, eu não conhecia, e ela me falou do projeto. Ela falou: amiga, você precisa muito contar o que Deus fez na sua vida. Aí eu falei: amiga, ela precisa. E aí eu falei: tá bom, vou pensar. E fiquei um tempinho retraída, mas aí eu tomei coragem e mandei mensagem para a pastora e estou aqui. Conversei com meus líderes também, meus pastores. Eu sou membro aqui da Ministério Internacional Arrebatando Vidas, a Igreja IMAB, que fica aqui em Vasconcelos. A minha casa, onde eu sou muito feliz. Então, eu quero estar deixando aqui um abraço para os meus pastores, pastor Jonas Silva e pastor Laura Silva. Se não estiverem assistindo, vão estar assistindo depois. São pessoas que eu amo demais. Meus líderes, assim, eles são, além de líderes espirituais, eles se tornaram amigos. Então, eu sou muito grata pela vida deles, por tudo que eu tenho aprendido com eles.
né, nesse tempo que eu tô com eles, e eu espero que venham muitos e muitos anos juntos. Vamos lá. Eita, Jesus. Então, eu tinha passado para a pastora que eu iria resumir 3 testemunhos nessa live, porque não tem como eu aqui relatar um milagre que o Senhor fez na minha vida, porque quem me conhece sabe que a minha vida inteira ela foi um milagre, porque o Senhor ele está comigo o tempo inteiro e foram muitas coisas que eu vivi e se não fosse o Senhor comigo, realmente não teria como eu estar aqui hoje para poder estar contando esse testemunho para vocês. Eu sou mãe de 4 filhos, hoje tenho 2 meninas e um casal de gêmeos, uma mocinha de 13 anos, uma de 8, buguei aqui, uma de 8, meu Deus, e tenho gêmeos, que vão fazer 3 anos em outubro. Mas a minha história começou antes deles. Bem novinha que eu casei, eu e meu esposo éramos bem novinhos, e eu tinha 17 anos quando eu casei. Com 21 anos eu engravidei, foi aquela euforia, né? Aquela emoção, primeiro filho, foi maravilhoso. E aí, meu bebê nasceu lindo, saudável, era um menino, ele se chamava Eric, e o Senhor o levou. Com 4 meses, o Senhor levou meu neném, e foi bem difícil o processo, porque era um bebê saudável, ele partiu sem explicação, humanamente falando, sem explicação, porque a gente simplesmente não entendia. Ele estava bem, simplesmente passou mal e partiu. Então, foi um processo bem difícil, eu não aceitava, eu ainda não era convertida quando eu tive ele. Foi um processo bem difícil para mim aceitar, eu entrei em depressão, enfim. Uns meses depois, o Senhor já cuidando de mim, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu não ainda sem ter me rendido a Ele, e Ele teve misericórdia de mim, me enviou uma bênção, e aí eu fiquei grávida da Vitória, que é uma bênção na minha vida, minha mocinha está aí hoje com 13 anos, é uma bênção na minha vida, uma jovem abençoada, que gosta muito da palavra, uma jovem empenhada, que está cada dia crescendo mais. Ela hoje faz parte do Ministério de Dança da igreja, e eu fico assim, babando com ela lá dançando. É algo que deixa ela bem feliz. Ela me ensina muito todos os dias. Às vezes eu falo, filha, me dá uma palavra aí. Ela só vem com um tapão para mim. Eu aprendo muito com a minha filha. Então, assim, ela é uma bênção na minha vida. E aí tive ela, tive a Alice. Vou ter que correr um pouquinho, senão a gente não consegue. A Alice também é meu espoletinho. Ela é bem levada. Ela veio para me bagunçar, porque ela é bem agitada, mas graças a Deus, o Senhor me deu ela com muita saúde, para a honra e glória do Senhor, as 2 meninas estão aí. Eu sempre quis ter um menino, né? Eu acho que eu fiquei nessa busca, não que as meninas não me completassem, mas eu fiquei nessa busca de querer ter um menino pela minha perca, e aí meu esposo resolvemos, vamos tentar. Em 2018, a gente começou tentando. Em 2018, eu passei por uma crise muito grande no meu casamento e nós fomos convidados por um casal, que na época eram meus patrões, a participar do encontro de casais na Igreja Monte Oreb. E aí nós fomos para o encontro de casais, depois de muita luta, que meu esposo não queria ir, mas nós fomos. E o que eu vivi ali foi sobrenatural. Eu aceitei a Jesus no encontro de casais. Eu saí de lá com a minha cabeça totalmente transformada. Mas eu ainda não tinha uma direção, sabe? Eu aceitei Jesus, eu saí dali, eu comecei a caminhar na Monte Oreb, mas eu ainda estava sem direção. E aí minha prima era serva já, ela congregava na Igreja Cristã Maranata e ela me convidou para ir. Eu já tinha ido outras vezes, mas como eu não tinha tido encontro com o Senhor, não era convertida, não tinha tido uma experiência, eu ia vazia e voltava vazia para os cultos. E aí, quando eu fui com ela, nesse dia, eu lembro, o Senhor, ele
ele usa quem ele quer, né? Na hora que ele quer, da forma que ele quer, para falar com a gente. E aí, nesse dia, tinha uma pessoa que era até da família, a qual eu tinha um pouco de ressentimento, um pouco de rancor, que eu carregava, e o Senhor usou essa pessoa para falar comigo. Ela, não diretamente comigo, em uma oração dela, eu fui tocada pelo Senhor ali, e dali eu falei assim, não tem outro caminho para mim. Eu não quero outro caminho para minha vida. Então, hoje, eu já tinha aceitado a Jesus em junho ou julho, isso foi em setembro. Foi no dia 5 de setembro. Eu estou falando a data porque essa data ela vai voltar a ser falada novamente. E ali tudo mudou. E aí a transformação começou de uma forma tão forte que eu já cheguei em casa e tudo me incomodava, sabe? E minhas roupas me incomodavam, e eu usava piercing, eu comecei a tirar, e ali eu comecei meu processo de transformação. E comecei, joguei minha roupa fora, meu marido, você tá louca? Eu falei, não quero. E eu olhava para o guarda-roupa e aquilo me incomodava. E a Cristã Maranata é uma igreja com uma doutrina muito diferente. Então, eu não podia, falei, não tem como ir para a igreja de calça. Eu não posso usar isso. Eu joguei tudo fora, joguei, falei, fiquei doida. Falei, agora meus amigos, meus parentes vão ter que me ajudar, porque eu não tenho roupa para ir para a igreja, não. Pois eu fiquei caminhando na Maranata, fiquei caminhando. Veio a pandemia, né? E aí eu fui caminhando, fiz as aulas de batismo para me batizar, só que fechou tudo, parou tudo, não deu para fazer o batismo. Enfim, eu tentando engravidar novamente, não podia engravidar, não consegui engravidar, até que, enfim, eu engravido. Engravidei, foi aquela emoção, ai meu Deus, será que agora vai vir um menino? As meninas ficaram em êxtase, vamos ter um irmão, vamos ter uma irmã, vamos nós fazer tal do exame para saber o sexo. E aí minhas primas, junto com a minha cunhada, resolveram fazer um chá revelação. E aí veio, né, a notícia que o coração da mãe tanto pedia para completar a família. Enfim, nós estávamos esperando um menino. E aí, agora eu vou tentar segurar. E aí foi aquela emoção toda. Nós estávamos esperando um menino, demos o nome dele de Noah, e foi tudo lindo. Eu já era uma pessoa totalmente diferente das outras vezes que eu tinha ficado grávida. No momento que eu descobri a gravidez, eu falei, Senhor, eu já não, meu coração já não arde mais por um menino, que seja feito conforme a sua vontade. O Senhor me deu, que venha com saúde. E aí, a gente ficou naquela emoção, naquela coisa toda. Fiz o primeiro ultrassom, tudo bem, tudo ótimo. Quando eu fui fazer o ultrassom morfológico, que é com 20 semanas, né, que faz, quando eu fui fazer a ultra, eu fui com a minha mãe, sendo que a minha mãe, ela foi resolver alguma coisa na rua, e eu entrei sozinha para a sala de ultrassom. Quando eu estava fazendo a ultra, o médico, ele foi bem rude comigo, ele usou palavras bem pesadas, que eu levei, assim, hoje eu já não sinto mais, mas eu levei muito tempo essas palavras dentro de mim. O médico, simplesmente, eu deitada, esperando ali, né, para ver o meu neném, já sabia que era um menino, e o médico simplesmente vira para mim e fala, mãe, você vai ter que procurar a clínica da família para tirar o neném, porque ele não tem cérebro. Foi com essas palavras que eu recebi a notícia, que meu bebê era anencefalo. Ele simplesmente não pensou se eu estava sozinha, ele não pensou qual seria a minha reação, ele simplesmente falou com essas palavras, procura a clínica da família para você abortar, encerrar a gestação, porque o seu bebê não tem cérebro. Aí eu falei, como assim não tem cérebro? Pode me explicar? E aí ele falou o correto, né? Ele falou, então, o seu bebê, ele tem uma má formação e ele não vai sobreviver, você precisa encerrar a gestação. Eu falei, como assim, meu Deus? Eu fiquei assim, deitada. Eu falei, gente, como assim? E eu saí dali tonta. Assim, eu falei, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu segurei o choro, porque eu fiquei, não tô entendendo.
Falei, não, que isso, gente? Como assim? Como assim? Ele vira para mim e fala, seu bebê não tem cérebro, encerra a gestação. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? E eu fiquei assim. Minha primeira reação foi, foi ficar em choque. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia, eu fiquei em choque. E a minha mãe estava na rua, eu não podia encontrar com ela, eu só liguei para ela e falei, mãe, vá para casa que eu vou para casa sozinha. Mas aí ela, quando ela falou o que que aconteceu, eu já comecei a chorar, eu falei, mãe, vai para casa e a gente se encontra lá. E aí eu fui para casa, comecei a ligar para minha família, eu precisava da minha família comigo, eu precisava das pessoas comigo, porque eu estava realmente perdida. Mas em momento nenhum eu questionei, sabe? Em momento nenhum eu falei, meu Deus, por que que isso está acontecendo? Eu só queria entender, só queria entender. E ao mesmo tempo, eu não acreditava naquele diagnóstico. Eu falei, não, tem que ter uma segunda resposta, gente, não tem como isso. Como que eu fiz uma ultra, tenho um bebê formado, tudo bem que era pequenininho, e eu vou fazer uma segunda ultra, o médico fala que meu bebê não tem cérebro. Eu falei, não tem como eu não aceitar. E por eu não aceitar, eu comecei a buscar ajuda em outros médicos e novamente fizemos a ultra. Foi confirmado que meu bebê ele tinha anencefalia com acrania, porque são coisas diferentes. Tem a anencefalia e tem a acrania e tem os dois. No caso dele, ele tinha os dois. Ele tinha a anencefalia e ele tinha a acrania. Então, assim, para o homem é impossível a sobrevivência, mas para Deus não era. E aí começou a minha perseguição. Por quê? Eu comecei a ser muito perseguida, porque os médicos, eles não queriam, não querem, né, porque é assim que eles tratam, tratar de uma gestante com um feto natimorto, que eles dizem. Um feto que para eles vai morrer. Então, para eles, o meu pré-natal, o meu tratamento era uma perca de tempo. E eles me indicaram para um hospital grande, que foi o Fernandes Figueira, em Botafogo, para que eu fosse orientada lá para estar fazendo tratamento. Para mim seria um tratamento, sendo que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o médico falou para mim foi: você precisa assinar um documento para interromper a gestação. E eu falei: não vou fazer isso. E aí o médico: não, a gente precisa conversar com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua família, porque você precisa autorizar. Eu falei: mas vocês não precisam da autorização de ninguém. Eu não vou fazer isso. Eu, em momento nenhum, passou pela minha cabeça que eu iria interromper a gestação do meu filho. Por quê? É, existiam duas possibilidades. Eu creio num Deus vivo que pode todas as coisas. E ele podia operar um milagre na vida do meu filho. Existe outra possibilidade. Eu creio num Deus vivo que pode e que também não pode. É a vontade dele que tem que ser feita, não a minha. É ele quem tem o poder de dar e tirar a vida. Eu não poderia fazer isso. E aí a minha preocupação era, a preocupação no caso do meu esposo, que ele perguntou para o médico, era, ela corre risco de vida? Então aí já é outro assunto, porque eu não poderia ser egoísta ao ponto de querer tanto que Deus operasse milagre na vida do meu neném, sendo que eu tinha duas filhas pequenas aqui. Então a gente foi buscar orientação se eu corria risco de vida, para que não acontecesse nada comigo, porque eu queria que o Senhor fizesse um milagre se fosse da vontade dele, mas eu não queria que acontecesse nada comigo, porque eu tinha duas filhas para cuidar. Então a gente foi buscar orientação e o médico foi até razoável e falou: não, risco de vida para você não tem. Você não vai morrer, o que pode acontecer é porque é uma gravidez complicada, pode ter excessos de líquido, então você pode ter algumas complicações, mas risco de vida não. Mas eu sendo bem sincero para você, é um pré-natal, assim, pra gente que é uma perca de tempo. Eu falei: se vocês consideram uma vida perca de tempo, eu não posso fazer nada. Vocês vão fazer meu pré-natal. Porque eu não vou abortar. Eu não vou tirar meu bebê. Mas você sabe que ele vai morrer. É assim que eles falavam para mim. Sim, eu sei que ele vai morrer. Se Deus quiser, ele vai. Mas se Deus permitir, se for a vontade de Deus, ele pode nascer curado. Se for a vontade de Deus, ele pode viver com anencefalia durante anos, porque eu já li sobre e eu vi que é possível. Mas se for a vontade de Deus, Deus vai levar. Mas é Deus quem vai levar, não sou eu.
Porque assim, ele está vivo dentro de mim. Ele vive, ele respira dentro de mim, né? Ele mexe dentro de mim. Como que eu vou chegar no hospital, assinar um termo, me internar para simplesmente acabar com a vida dele? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder de fazer isso. Não é só porque é o meu filho. Sim, porque é o meu filho, mas eu não tenho poder de tirar a vida que Deus deu. Se Deus me deu ele assim, quando Deus achar que é a hora, Deus vai levar ele assim. E aí a gente ficou naqueles meses, eu descobri, eu estava com 4 meses e meio, aquele tempo todo nessa perseguição, toda a consulta era uma tentativa que eu interrompesse a gestação, toda a consulta é a mesma coisa. E aí eles me encaminharam para a psicóloga tentar me convencer do contrário. Eu ia para o psicólogo, porque era a orientação do pré-natal, fazia as consultas, mas me mantinha firme, não vou tirar, não vou tirar. A hora que, mas vai ser pior para você, você está gerando um filho que vai morrer, sim. Se Deus quiser, ele vai morrer. Mas ele vai morrer a hora que Deus quiser, não a hora que eu achar que ele tem que partir. E aí nós seguimos. Eu fiz enxoval, comprei berço, comprei roupa, né? Preparamos tudo para a chegada dele. Mesmo sabendo que ele poderia não vir, nós fizemos. Graças a Deus, minha família me apoiou, meu esposo, minha sogra, minha mãe, meus primos, minhas tias, todo mundo sempre me apoiou. E a minha igreja, eu recebi muito apoio. Na época a gente ficou muito afastado da igreja por conta da pandemia, né? Não tinha culto presencial. Então eu passei praticamente a gravidez toda afastada. Mas na época eu era da Maranata, as irmãs das servas, elas se reuniam, faziam videochamadas, tem vários prints, eram cultos através de videochamadas, sempre orando pela minha vida. A igreja sabia do processo que eu estava passando, poucas pessoas sabiam, eram os mais próximos, era a igreja, né? Poucas pessoas sabiam. E eu levei uma gravidez normal, fiz book de foto, passeei, conversava muito com ele, as meninas brincavam muito com ele, mas todos cientes que uma hora, a qualquer momento, a hora que Deus achasse, ele poderia partir. Na barriga ou quando nascesse, seria como Deus fizesse. E aí, levamos a gravidez. Tem um médico que trabalha no hospital de Realengo, no Albert, Dr. Cury. Ele é um médico muito conhecido, muito conceituado. Eu sou completamente apaixonada pela vida dele. Ele se tornou um amigo. Eu comecei a ir atrás dele, porque a maternidade não queria fazer uma cesariana. O que acontece? Quando a gente, mulher, entra em trabalho de parto, o nosso corpo, ele é pronto para isso, né? Ele é preparado. Sendo que o bebê, ele se ajuda a nascer. Ele faz força para descer num parto normal, né? Ele força, ele empurra, porque ele também quer sair. Então, o bebê, ele se ajuda. O meu neném, ele não ia se ajudar, porque ele tinha as limitações dele. Então, eu sabia, porque eu fiquei lendo, fiquei buscando, fiquei pesquisando, se eu fizesse um parto normal, ele poderia nascer sem vida, porque ia ser muita força para ele. Então, eu não queria ter um parto normal. Mas o hospital já tinha me orientado que nós não teríamos condições de fazer uma cesárea, porque eu era saudável, a pressão estava normal, o colesterol estava tudo normal comigo. Graças a Deus, o Senhor cuidou de mim. Eu não tive nada, a minha gestação foi ótima, não teve excesso de líquido, não teve nada. Eu fiquei a gestação toda muito bem, muito plena. Foi, foi Deus quem cuidou de mim o tempo inteiro na gestação dele. E aí, o parto só tinha que ser normal. Eu falei, não vou ter meu filho normal. Não vou porque ele vai nascer morto. E o meu coração ardia, eu precisava vê-lo, eu precisava senti-lo, e eu sabia que Deus estava agindo. E aí, nós fomos atrás do médico. Começamos a busca atrás do médico. Eu, a minha prima e meu primo, que hoje também são obreiros da igreja, onde eu congrego,
minha prima Stephanie, meu primo André. Inclusive, hoje é até aniversário do meu primo. Essa live caiu bem no dia do aniversário dele. Ele não está assistindo, mas eu vou deixar aqui meus parabéns para ele. Eu amo muito a vida deles dois. E nós começamos atrás do médico. Vai atrás do médico, vai atrás do médico. Toda vez que a gente ia lá no hospital, a gente voltava, não conseguia, e já está 37 semanas, 38, oh, meu Deus, eu vou entrar em trabalho de parto a qualquer momento, e eu não vou conseguir fazer minha cesárea. Mais uma vez, nós tivemos a mão do Senhor. Fomos para a maternidade, esperamos o médico não aparecia. Meu primo, ele simplesmente, no meio de uma pandemia, ele entrou no hospital de chinelo, de bermuda, sem máscara. Ele saiu do térreo até o sexto andar onde o médico fica. Como? É só Deus, né? Porque a gente não consegue explicar como que ele conseguiu chegar lá em cima. Pois assim ele fez. Estávamos esperando o médico descer. O médico não desceu, ele é agoniado. Ele, eu vou lá em cima agora. Porque eu só tinha uma semana para fazer 40 semanas. E eu podia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Ele falou, se não for hoje, a gente não vai conseguir. Ele simplesmente passou por toda a segurança do hospital sem que ninguém visse. Então, uma pessoa que não consegue enxergar Deus numa situação dessa, sinceramente, não conhece a Deus, porque não tem como. É humanamente impossível. Impossível ele passar no meio de uma pandemia, por elevador, por segurança, por tudo, de chinelo, de bermuda, sem máscara, e simplesmente ele chegou lá em cima, ele é bem grandão, ele chegou pro médico, ele chegou assim, quem é o doutor Cura? O médico se assustou, ele, sou eu. Ele, eu preciso falar com o senhor. Ele, pode falar. Ele brincou ainda, o médico, e depois ele falou assim, ele, fiquei até com medo, um homem de 3 metros me procurando, sem máscara, de chinelo, no sexto andar. Eu falei, no sexto andar era o andar onde fazia os partos. Não pode entrar de chinelo, de bermuda, ainda mais na pandemia sem máscara. Não podia. O médico só perguntou para ele, como que você chegou aqui? Ele, não importa. Minha prima é isso, isso e isso. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. E ela está atrás do senhor, precisa falar com o senhor. Doutor, eu estou indo lá agora. E aí ele desceu, meu primo desceu. Quando ele desceu, segurança, você estava lá em cima? Ele, sim. Você passou como? Ele, se você não viu, meu amigo, desculpa, mas eu passei. Pois ele passou. Graças a Deus ele conseguiu falar com o médico. Isso aí são as partes engraçadas, né? Que até isso Deus faz, porque a gente tem que até ver graça nas coisas. E aí o médico desceu, ele veio falar comigo, ele se sensibilizou com a história, ele falou assim, eu nunca vi um amor e uma fé tão grande, né? Você sendo perseguido esse tempo todo e você só quer um momento. Eu falei, eu só quero um momento com meu filho. Porque eu sei se eu fizer um parto normal, o parto vai ser forçado, ele vai nascer morto. Mas eu sei que se eu fizer uma cesariana, eu vou ter a possibilidade de pelo menos vê-lo vivo. Mas eu também sei que Deus pode fazer nascer uma criança totalmente curada, se essa for a vontade dele. Mas é a vontade dele que vai ser feita e não a minha. Eu não quis tirar o meu filho e eu estou aqui com 39 semanas pedindo socorro para o senhor. E aí ele falou assim, não, a gente vai te ajudar. Era uma quarta, e ele falou para mim assim, na sexta-feira você me liga que eu vou te dar a resposta, porque eu preciso da autorização do hospital para fazer esse tipo de parto. Porque como foi falado para você, de uma forma bem rude, é um parto difícil, que eles não querem fazer. Anestesista, pediatra, porque eles sabem que o bebê é um bebê que pode vir a óbito, né? É certo vir a óbito. Então eles não querem perder o tempo, como eles falaram para você. Mas eu vou perder o meu tempo. E eu vou brigar por isso. Pois ele brigou literalmente, porque ele arrumou briga para conseguir. E aí, na sexta-feira, eu já agoniada, eu fui para casa da minha prima e o Stephanie, ele não vai ligar. E eu já estava sentindo contração. Eu falei, essa criança nasce com menos de uma semana. Aí ela, calma, prima, a gente vai conseguir. E quando foi 10 horas da noite, ele me ligou. Esteja aqui na quarta-feira. Nós vamos fazer o seu parto. E nós fomos na quarta-feira, me internei, passei o dia lá, só que assim, meu parto foi passando, né, foi ficando para depois, porque tinha muita gente, mas enfim, eu me internei de manhã e só operei à noite. No dia 5 de setembro, nasceu Isaac. Isaac porque, como eu falei lá no início, o nome dele era Noah, né, só que depois que nós descobrimos a anencefalia, eu tive um sonho
eu tive um sonho, a pastora rindo, eu tive um sonho que, no sonho, eu estava grávida de gêmeos. Toda a minha vida, ela se encaixa. Eu estava grávida de gêmeos nesse sonho. E no sonho, tinham dois bebês. Eu via um bebê que se chamava Isaac e o outro eu não via sexo, não via nome, mas eu dava à luz a dois bebês nos sonhos. Naquela hora, eu entendi que o nome do meu bebê deveria ser Isaac. Foi o que eu entendi, porque eu não estava grávida de gêmeos. Sendo que já tinha toalhinha, já tinha tudo com o nome Noah, então nós resolvemos colocar o nome dele de Isaac Noah. O Isaac prevaleceu como primeiro nome e nós colocamos o nome dele de Isaac Noah. No dia 5 de setembro, Isaac nasceu. Dia 5 de setembro, estava fazendo um ano, quando o Senhor falou comigo, através dessa pessoa que eu falei lá na Maranata. E no dia 5 de setembro, Isaac nasceu. Ele nasceu vivo. A minha prima, ela esteve comigo no parto. Eu sou muito grata pela vida dela, porque por mais que eu me mostrasse ser forte, eu não estava. Eu estava com muito medo, né? Pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele. Eu sabia que tudo poderia acontecer naquele parto, que eu poderia ter um bebê curado, que eu poderia ter um bebê morto e que eu poderia ter apenas a oportunidade de ver meu bebê. Eu poderia esperar tudo ali. O medo de ver como ele iria nascer era um misto de sentimento. E ela passou muita segurança para mim, segurou a minha mão o tempo inteiro. E assim, o Isaac nasceu. Nós escutamos o chorinho dele, um bebê que todos os médicos falaram que iriam morrer dentro da barriga, que nem choro teria, né? Não iria chorar. Nós escutamos o chorinho dele. Aí ele foi direto para o CTI. Quando eu me recuperei da cesárea, que eu pude levantar, eu fui até o CTI. Eu tive a honra. O Senhor, ele foi muito bom, porque ele me permitiu viver com o meu filho. Aquele período que eu estava na maternidade. Eu peguei meu neném no colo, eu conversei com ele, meu esposo, ele conseguiu conversar com ele, pegar ele, sentir. A minha tia também, a mãe da minha prima, minha tia Dilma, ela também conseguiu ver ele, né? Nós conseguimos autorização para ela entrar. Ele nasceu sim com anencefalia, com acrania, mas ele era lindo. Ele era lindo, ele era perfeito, assim como Deus fez. Como Deus quis que ele viesse ao mundo. E assim, quando ele nasceu, a sensação que eu tinha era obrigada, era gratidão, porque eu consegui, sabe? Eu não sei qual era o propósito, mas eu sei que o meu propósito com ele era deixar ser feita a vontade do Senhor, não a minha. Eu não poderia interromper a vida, porque eu não tenho dom de dar a vida, né? Então, somente Deus poderia levá-lo. E se Deus me deu, eu entreguei nas mãos dele, falei, vai na hora que o Senhor quiser levar. E assim foi feito. Fiquei aqueles 2 períodos, né, de 72 horas na maternidade, fiquei ali grudada nele o tempo inteiro. Tem muitas fotinhas com ele, muitos vídeos com ele. Por mais que ele tenha limitação, ele recebeu tanto amor na minha barriga que ele, ele me ouvia, sabe? Quando eu falava com ele, na limitação dele, ele tentava se conectar comigo, ele tentava me mostrar que ele estava entendendo o que eu estava falando com ele. Era lindo. E ele nasceu lindo, ele nasceu saudável, ele nasceu forte. E o período que eu ficava. Ficou mudo. Nani, ficou mudo. Deve ser sua internet. Ficou Voltou? mudo. Voltou? Agora voltou. Deixa eu mudar de lugar aqui, peraí. E aí, quando eu estive lá, eu fiquei falando com Deus. Eu falei, Senhor, eu estou em paz. Voltou? Tá funcionando? Eu estou em paz.
mas vai ser muito difícil para mim ficar indo e vindo aqui. Ele ia ter que ficar lá, eu ia ter alta, e eu sabia que no outro dia ia ter alta. Eu comecei a conversar com Deus, pedi a Deus que me ajudasse, me desse forças, que se fosse para ele partir, que ele me sustentasse, se fosse para ele continuar, que me sustentasse também, para eu ficar indo e vindo, que fosse feito a vontade dele mais uma vez, mas que eu estava em paz, porque meu coração tinha entendido que eu precisava passar por aquilo ali, por algum motivo eu não sei, mas eu precisava sentir aquele amor daquele neném. E aí, no outro dia de manhã, eles vieram me falar que eu estava de alta, né? E aí, mais uma vez, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou embora, que seja feita a sua vontade. E logo depois disso, a assistente social veio, né, conversar comigo, e o meu bebê tinha partido. O Senhor tinha levado ele, e novamente foi feita a vontade do Senhor, e ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que ele sabia o quanto que ia ser difícil para mim ir embora e deixar meu bebê ali. Porque, como eles mesmos falam, é uma gestação, é um bebê que para eles é perca de tempo, né? É assim que eles tratam, é perca de tempo cuidar. Porque eles sabem que a qualquer momento pode não estar mais ali. E eu não queria ir embora e deixar meu bebê ali assim. Porque eu sabia que ele não ia ser bem cuidado. Então, o Senhor, por mais que doesse, doeu, dói, o Senhor, ele foi bom. Porque eu fui embora daquele hospital em paz. Sabendo que meu bebê não ia estar ali. Né? Sabendo que a nossa missão foi cumprida, nós relevamos a gestação juntos, nos despedimos, tivemos o nosso tempo, foi 72 horas que ele viveu, foram as 72 horas mais maravilhosas da minha vida, né? E assim, o Isaac partiu. Eu vou começar aqui agora o outro testemunho, um vai envolvendo o outro. O Isaac foi planejado, né? Nós queríamos o terceiro filho. Foi planejado, foi um presente, ele veio para me moldar, me fortalecer mais. E eu não queria mais. Mas, assim, a perca do Isaac, ela abalou muito as minhas filhas. E também meu marido, muita coisa. Nós já tínhamos perdido um filho, eu e meu esposo, mas não que o primeiro bebê ele não tinha sido afetado, não, mas o Isaac foi uma dor absurda para ele, porque cada um tem uma forma, né? Eu já era convertida, o Senhor ele estava cuidando de mim, estava me confortando durante a gestação, mas ele não. Então, para ele era difícil aceitar, sabe? Que eu estava gestando, que eu estava com um bebê que eu sempre quis e aquilo podia acabar. Para ele era difícil aceitar, ele ficava, por que você está fazendo enxoval? Eu estava nos braços do Senhor, ele não. Eu estava sendo cuidada pelo Senhor, ele não. Então, para mim foi, digamos que mais fácil passar pelo processo, né? Porque quando a gente está com o Senhor, é mais fácil passar pelo processo. O processo dói, é difícil, mas o Senhor, ele nos sustenta. Quando Ele está conosco, quando a gente tem o Senhor conosco, a gente passa pelo processo sofrendo, a gente passa, a gente apanha, mas a gente levanta porque a gente sabe que é o Senhor que está segurando, né? Então, meu esposo queria outro filho, eu falei, eu não quero. E eu entrei em contato com o Cúrio novamente para poder estar fazendo a laqueadura. E aí ele falou para mim, você me liga em janeiro que a gente vai marcar. Quando eu liguei para ele em janeiro, o Isaac tinha nascido em setembro, eu liguei para ele em janeiro e ele falou, só vou conseguir fazer em março porque eu estou em campanha e tudo mais. Tá bom. Em março eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em março. Aí eu liguei para ele, ele falou assim, eu vou estar agendando para você, a gente vai fazer sua cirurgia no mês de abril. Só vou te falar o dia. Eu falei, ótimo, graças a Deus. Aleluia. Eu falei, não dá mais. O Isaac já veio, foi uma bênção, o Senhor levou. E eu tô feliz, eu não quero mais. Chega de filho, em nome de Jesus. Então, resolvi
como eu ia fazer a laqueadura, resolvi parar o anticoncepcional que eu tava, e deu uma confusão, e aí eu engravidei. Quando eu fiz o teste de gravidez, meu esposo ficou feliz, as meninas também, e eu falei assim, caraca, meu Deus, tudo de novo, eu não queria mais. Mas, amém, né? A gente quer serva, a gente tem que obedecer. Dei mole, o Senhor mandou, amém, vamos lá. Quando eu fui fazer o ultrassom, dia 1º de abril, a gente brinca, né? Dia da mentira e tal. Meu esposo falou pra mim assim, quando você for fazer a ultra, se tiver 2 aí, não me conta, não. Eu falei, tá maluco? Que 2 o quê? Eu tenho até hoje o print dele mandando mensagem. Pois quando eu cheguei pra fazer a ultra, tinha 2. E eu quase caí dura. Por quê? Eu fui fazer a ultra na clínica da família, e aí quando eu fiz a ultra na clínica da família, não dá pra ver. A televisão, ela fica virada. A televisão, ela fica virada, eu não consegui ver. Aí o médico falou pra mim assim, ó, você vai ter que repetir porque eu não achei nenhum saco gestacional. Eu falei, não, mas eu tô grávida. Ele, não, mas não tem saco gestacional. Eu falei, não é possível, gente. Aí eu liguei pro meu esposo, falei, amor, o médico falou que não tem saco gestacional aqui não, que eu não tô grávida. Ele, gente, mas você fez um monte de exame. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou lá em Bangu fazer outra ultra. Ele vai gastar dinheiro pra quê, não sei o quê. Aí eu falei, vou fazer, eu não tô confiante nisso não. Fui fazer a ultra. Quando eu cheguei para fazer a ultra, eu deitei, fizendo a ultra, o médico de cara já falou para mim assim, você tá vendo 2 pontinhos pretos? Aí eu tô, gente, o vídeo é a coisa mais engraçada do mundo. É muito engraçado. Eu, sim, eu tô vendo dois pontinhos pretos. Ele, você sabe o que isso significa? Eu falei, não. Aí ele, gemelar. Eu, o quê? Eu dei um grito, eu, não é possível. Eu falei, que isso, meu Deus? E eu ficava, Jesus, eu chamei tanto por Jesus naquele dia, que ele lá de cima deve ter falado assim, minha filha, para. Porque eu ficava, Jesus, Jesus, não é possível, meu Deus, que isso? Jesus, o tempo inteiro. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo, eu falei, que isso, meu Deus? E eu tinha 5 meses de cesárea. 5 meses que eu tinha perdido o Isaac. Eu falei, nascido, né, o Isaac, como que eu vou gerar gêmeos após 5 meses? Minha barriga está aberta ainda. E eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a ligar para Deus e o mundo para falar, minha irmã para mim. Cara, tu não acha que tá muito grande para ficar brincando com o dia da mentira, não? Crente não pode brincar com essas coisas, não. Eu falei, garota, eu não tô brincando nem mentindo. São gêmeos aí. Ela, não é possível. Tudo acontece com você. Eu falei, Senhor. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Que... Eu fiquei assim, totalmente espantada. Pois vieram gêmeos, vou acelerar aqui. Jesus é lindo. Nunca pensei em ter gêmeos, nunca falei em ter gêmeos. Na minha boca nunca saiu isso, nunca, nunca na minha vida. Mas era o que o Senhor queria para minha vida, né? Um casal de gêmeos. E aí, quando fui fazer a ultrassom, estava lá. Eu não quis fazer revelação para todo mundo, eu quis saber sozinha. Era uma coisa minha. Eu fui sozinha fazer a ultrassom. E aí, o primeiro que apareceu foi um menino, meu coração já se encheu de alegria. Falei, meu Deus, o Senhor me enviou um menino novamente. E aí, o segundo veio uma menina, eu falei, amém, glória a Deus. E foi uma emoção. Eu fui correndo, comprei tudo e levei para casa e contei para eles que era um casal. E aí a gente começou a loucura. Meu Deus do céu, gêmeos. Gente, a vida muda completamente. Muda, parece que é bobeira, mas é só mais um. Sim, é só mais um. Faz muita diferença. Minha vida mudou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Mas o Senhor, Ele foi sustentando. O Senhor, Ele enviou recursos. Meu marido falava, e agora? Como que a gente vai fazer com 2? Com mais 2, né? Porque a gente já tinha 2. Aí eu falei assim, eu não sei, mas Deus sabe. Porque foi Ele que mandou. Eu não pedi. Ainda se eu tivesse pedido, ele estava atendendo um pedido, mas eu nunca pedi. Eu nem falei para ele, nunca na vida mencionei que eu queria gêmeo, mas ele me deu. Então, se ele me deu, ele vai me capacitar. Se ele deu, ele vai enviar recurso. E assim o Senhor fez. Recursos vieram, né? Os gêmeos nasceram. Só que a vida do crente é um processo, né? A gente, o tempo inteiro, a gente vai passando por processo, mas o Senhor, Ele entra com recurso, Ele entra com milagre. O Parque dos Gêmeos estava marcado para o dia 6 de novembro. No dia 29 de outubro, eu comecei a passar mal. Senti muita dor, passei a madrugada toda sentindo dor.
De manhã eu fui para o hospital, liguei para o Cury, o Cury me acompanhou. Eu liguei para ele, eu falei, doutor, e aí? Ele falou, vamos fazer a laqueadura? Eu falei, então agora não dá mais, agora vai ter que esperar. Ele, menina, tu tá grávida? Eu falei, sim, de 2. Ele, meu Deus do céu. Ele, agora mesmo, agora a gente vai fechar com chave de ouro. Eu falei, pois é. Só que aí ele quis me acompanhar. Ele tem uma clínica particular onde ele quis que eu fizesse o pré-natal lá. E ele me abençoou, o Senhor usou muito a vida dele. Eu fiz o pré-natal pelo público e fiz com ele. Fui acompanhada por ele. Eu faço questão de te acompanhar, né? Depois do que você passou, eu vou fazer os gêmeos virem ao mundo. E eu vou fazer sua laqueadura. E aí ele fez o meu pré-natal. No dia 29 de outubro eu comecei a passar mal. Liguei para ele de madrugada, que ele me falou, me liga a qualquer momento, porque eu sou o seu médico e eu vou cuidar de você. Gemelar é complicado, ainda mais por uma gestação recente que você teve, né? Você pode ter descolamento de placenta, por conta do peso, tudo pode acontecer. Mas eu sirvo um Deus, né, gente? Eu sirvo um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Eu não tive descolamento de placenta, a minha gestação foi uma bênção. Eu não tive nada na gravidez de gêmeos. Todo mundo ficava assim, meu Deus do céu, minha barriga ficou imensa, imensa, parecia um bonequinho andando na rua. E aí eu passei mal nesse dia, entrei lá no dia 30, 7h30, 7 horas da manhã, passando mal, passei o dia inteiro fazendo exames e tomando medicação e nada da dor passar. Eu senti uma dor aqui, embaixo do peito, que a gente não sabia explicar. Fez ultrassom, estava tudo bem com os bebês estavam na ultrassom mostrando que estavam com quase 3 quilos, os dois, 2,9 kg e pouco, 2,8 kg e pouco, tudo bem com eles. E aí o médico, o Cury, né, ele falou para mim assim, olha, eu vou te dar alta, vou te liberar, porque a gestação tá tudo bem, você vai ter que investigar essa dor aí, mas não tem como você ficar internada aqui por essa dor. Aí a dor não passava, eles me deram morfina para tomar no hospital para dor. Como a dor estava muito intensa e não passava, ele resolveu, o obstetra, me encaminhar para o clínico. E aí o clínico começou a fazer exames e descobriu que eu estava com pedra na vesícula, né? Ele viu uma pedra na vesícula e ele falou, ó, no meio desse tempo, a dor foi aumentando, a minha pressão foi a 5/6, né? Ali eu quase morri. Minha pressão ela quase igualou, baixou demais. E aí o cirurgião falou com meu esposo, ou o obstetra chama o obstetra e tira os gêmeos, ou ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar porque ela está com pedra na vesícula e a gestação está obstruindo a vesícula dela. Ela precisa ser operada, porque os bebês vão começar a entrar em sofrimento fetal, porque ela está muito tempo sem se alimentar, muito tempo sentindo dor, e a pressão dela está caindo muito. 5/6 bateu a pressão dela, mais uma dessa ela não aguenta. Meu marido entrou em pânico, saiu correndo, foi chamar o médico, e aí quando o Cury veio, ele virou para mim e falou assim, você gosta de me dar trabalho, hein, menina? Mas, amém, vamos lá, porque nós não vamos perder você, não. Como você mesmo cansa de falar para mim, toda vez que você me vê, você sempre me fala isso. Eu sirvo um Deus vivo que cuida de mim. Então, Deus está cuidando de você, nós vamos operar você. E os gêmeos vão nascer hoje. Faltava ainda um tempo para eles nascerem, né? O parto deles foi marcado no dia 6, que era outra semana, mas foi marcado com antecedência, então eles já estavam nascendo uma semana antes do que poderia, e nós fomos para o parto. Para nossa surpresa, o parto não correu tudo bem. O peso dos gêmeos, que a ultra mostrava que os gêmeos estavam pesados, não era peso, era excesso de líquido que tinha. E esse excesso de líquido estava fazendo com que eles entrassem em sofrimento. E aí eles nasceram com complicações. Eu não cheguei a vê-los, né? O Arthur, eu ainda escutei ele chorando, mas eu não vi, ele nasceu, levaram logo ele. A Belinha, ela nasceu desacordada, né? Tiveram que animá-la. Ela teve 2 paradas cardíacas ainda na sala, ali. E aí eles foram para o CTI. CTI, UTI, eu não sei qual é o pior, acho que é CTI, né? E aí eles foram para o CTI e eu não consegui vê-los. E a notícia que eu tinha era que a Belinha estava incubada, né?
ela tinha tido 3 paradas cardíacas, estava incubada, e que o Arthur estava em observação, também incubado. Mas ela estava bem mais grave do que ele. Era a notícia que eu tinha dos gêmeos. Então, mais uma vez ali, eu supliquei a Deus, orei a Ele pedindo que, dessa vez, eu já não pedia mais por mim, eu pedia por eles, porque as minhas filhas não iam aguentar perder mais um bebê, né? Elas sofreram muito a perca do irmão. Quando eu cheguei em casa sem o Isaac, foi um baque grande para elas, mais para a menor, porque a maior já entendi um pouquinho. Então eu falava, Senhor, não é possível que eu passei por isso tudo, o Senhor me deu essas bênçãos para agora eu chegar em casa sem eles, né? Eu me preocupava com elas, como elas iam ficar, porque elas estavam esperando os irmãos, né? E aí eu entreguei novamente na mão do Senhor, mas eles ficaram no CTI, e o Senhor foi agindo, o Senhor foi fazendo, eles foram se recuperando, né? Com calma, com tempo, um dia de cada vez. Primeiro o Arthur saiu do CTI, a gente já comemorou, foi uma bênção. Ele começou a se alimentar na mamadeira e depois ele veio para o seio. Eu tive alta do hospital, mas como eles estavam... no dia que eu tive alta, o Arthur, no CTI não pode ficar acompanhante, né? Então eu tive alta. Quando eu cheguei no CTI para visitá-los, né, para vê-los, me despedir porque eu ia embora, o Arthur não estava. Eu levei um susto quando eu cheguei no CTI. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o meu neném? Primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Foi o pior. A gente não quer pensar, mas foi porque ele estava dentro de um CTI. No CTI tudo pode acontecer a qualquer momento. E a enfermeira, eu falei, meu neném, ela, calma, mãe. Ele teve alta do CTI, ele está fora dos aparelhos, ele foi para a UTI. E a boa notícia é que agora lá você pode ficar de acompanhante. Gente, Deus é maravilhoso demais. E aí eu não fui mais embora, eu passei a ficar de acompanhante dele no UTI do lado do CTI onde estava ela. Então eu fiquei com os dois. Fiquei na UTI com ele e no CTI acompanhando ela. E aí ele ficou naqueles cuidados todos. 2 dias depois que ele teve alta, ela também teve alta do CTI. Saiu do respirador e aí a gente ficou só no antibiótico. Ficaram tomando antibiótico, fazendo alguns testes de alimentação, se eles iam conseguir sugar bem, né, o peitinho para poder ir embora. 2 bebês mamando é coisa de louco, mas é a coisa mais gostosa que eu já vivi na minha vida. E Deus é um Deus de detalhes, Ele prepara tudo. Ele preparou, tudo foi se encaminhando, tudo foi se encaixando. E tivemos alta depois de 9 dias. Os gêmeos foram para casa, eles não tiveram nenhuma sequela da prematuridade, foram feitos vários testes de cabecinha, porque eles poderiam ficar com vários testes, problema neurológico, por conta da força do parto, porque eles ingeriram água, poderiam ficar com alguma sequela no pulmão, mas eles foram muito bem assistidos, fizeram todos os exames, eles não ficaram com sequelas nenhuma, né? Os gêmeos são uma benção, eles são bem agitados, vão completar 3 anos em outubro, eles não têm sequelas, eles são saudáveis, eles são um milagre que Deus me enviou. A dor de ter perdido meus 2 filhos, ela fica ali, quietinha, mas o Senhor, Ele cuida, né? Ele viu essas 2 bênçãos para nos completar, e hoje nós somos 6. Minha vida é uma loucura mesmo. Eu fico doida, eu esqueço as coisas, quando eu vou ver uma coisa fazendo outra. Só quem é mãe de gêmeos vai conseguir entender, gente, porque o negócio é forte, o negócio é mistério com eles. Tudo é mistério com eles, até caiu o brinco, fiquei até nervosa. E agora eu vou, para encerrar, no meu último testemunho sobre a minha vida mesmo. Os gêmeos nasceram, né, por conta de uma pedra na vesícula. Passaram-se 2 anos e nenhuma dor eu senti. Relaxei, porque eu achei que aquilo tinha sido por conta da obstrução, porque até o médico falou, se os gêmeos nascerem e você não sentir mais nada, realmente é só uma obstrução da barriga que estava muito grande. Não senti mais nada. Em novembro do ano passado, eu comecei a sentir dores. Muitas dores, muitas dores, muitas dores. Comecei a ter muitas crises.
de estar bem e de repente sentir dores fortes e desmaiar de dor, não aguentar de dor, cair chorando de dor. Isso foi em novembro. Todo mundo sabe que clínica da família, hospital público, para conseguir vaga no CISREG é só pela misericórdia. Eu passei mal pela primeira vez em novembro, consegui com a minha cunhada passar para ela os exames, que eu estava com pedra na vesícula. Em dezembro, no dia 5 de dezembro, ela, cunhada, eu consegui uma consulta para você. Eu falei, meu Deus, como assim, gente? Ela falou, também não sei explicar, porque existem pessoas que estão na fila há 2 anos para operar a vesícula. E a sua consulta já saiu. Eu só inseri no sistema. Aí eu falei assim, é Deus. É Deus cuidando de mim. Mais uma vez é Deus cuidando de mim. Ele não me larga, não. Ele não me deixa. Então, fomos nós para Batalha da Vesícula, eu passando mal, emagrecendo, perdi 15 quilos, não conseguia comer nada, tudo me fazia mal. Ia para a igreja me arrastando, passando mal, mas ia. Todo o meu processo, desde lá do início, em momento nenhum eu deixei de ir para a igreja, em momento nenhum eu deixei de adorar o Senhor. A minha dor, ela não foi. Ela não me afastou, sabe, do Senhor, porque eu sabia que Ele estava comigo, eu sabia que se eu estava passando porque foi permissão dele, então tinha um propósito, tem um propósito, eu não sei ainda qual o propósito, mas o Senhor, Ele sabe. Então eu simplesmente entendia que eu tinha que passar pelo processo. Então o tempo inteiro eu estava ali, eu ia para a igreja com dor, eu ia para a igreja chorando, quantas e quantas vezes, quando eu estava grávida do Isaac, eu ia para a igreja e eu chorava. Porque a gente é humano, né? Por mais que a gente confie no Senhor, a gente sofre. E eu sabia que uma hora meu neném podia estar ali, mas eu não desisti. Eu persisti, eu continuei e eu fui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu esqueci de falar algo. Quando o Isaac nasceu, muitas pessoas não sabiam o que ele tinha. E aí eu relatei no Facebook o que aconteceu, né, com ele, o problema dele, que ele tinha anencefalia, que ele faleceu. E uma pessoa que eu trabalhei, ela me mandou mensagem no Facebook, uma foto com os remédios. Aí eu não entendi, mandei uma interrogação a ela. Esses eram os remédios que eu ia usar para abortar. E eu acabei de ler a história do seu filho. E eu não vou mais abortar o meu filho. Gente, aquela mensagem ali, ela edificou tanto a minha vida, que ali eu entendi. Porque eu passei por aquele processo. Uma vida foi salva através da vida do meu neném. E eu não tive mais contato com ela, não sei como ela tá, mas eu sei que ela teve um neném. O neném dela hoje já deve estar com 5 anos, ou 4, porque o Isaac já iria fazer 4, ele deve estar com 4 anos para fazer 4. Isso é maravilhoso, só Deus que faz isso. A gente mesmo, se a gente não, um tempo inteiro não pedir a Deus ajuda, não pedir a Deus socorro, não se manter firme, a gente não consegue nada. A gente não consegue nada. E assim, poucas pessoas sabem dessa menina. Na verdade, eu acho que 2 pessoas só, eu nunca falei isso pra ninguém. Mas eu nem sei se eu tenho print ainda. Eu fiquei muito feliz quando eu fiz a publicação e ela veio me chamar falando que estava desistindo de fazer o aborto. Ela estava com 2 Citotec para abortar, porque ela já tinha 3 filhos e ela engravidou sem querer e ela não queria e quando ela leu ela desistiu. Então, assim, foi Deus usando a minha vida para salvar a vida do filho dela. Então, isso é muito bom. Voltando para mim. E aí eu comecei a passar mal, conseguimos a cirurgia. E aí a cirurgia veio rápido demais. Dia 31 de janeiro eu me internei para operar. Dia 30 para operar. Na noite antes da cirurgia, eu eu não sei se estava aliviada, se eu estava tranquila, eu não sei. Eu sei que eu simplesmente dormi. E aí, os enfermeiros passam, né, de madrugada para dar medicação e tal. Aí a menina que estava do lado falou para o enfermeiro assim, ó, olha essa menina aí, porque ela não está bem. Ela está dormindo há horas na mesma posição. Há horas mesmo. Ela não se mexe. Ela deve ter ido dormir umas 7 horas da noite e eram 4 horas da manhã e ela não se mexe. Tem alguma coisa errada com ela. Aí o enfermeiro tentou me acordar uma vez, tentou me acordar 2 vezes, pegou o aparelho, pegou tudo. Depois de um tempo, ele
E ele fez uma massagem em mim, me acordou. Aí eu, o que que tá acontecendo? Ele, você tá bem? Eu falei, sim, eu estava dormindo e você me acordou. Aí ele, não, você estava morrendo. Aí eu, morrendo? Aí ele, sim, você estava morrendo. A sua saturação não existe. A sua pressão estava caída. Menina, você teve uma parada cardíaca, você ia morrer. Eu falei, não ia não. Eu ia não, sabe por quê? Porque Deus está aqui comigo. Se ele me trouxe até aqui para resolver o meu problema, quando eu fiz o ultrassom, o médico falou para mim assim, se você não operar em dias, você morre. E Deus fez eu operar em dias. Eu não vou morrer agora, ainda mais dormindo. Não vou. Aí ele falou, não, menino, tu não tá entendendo. Você estava morta, você estava morrendo. Aí eu falei assim, não, eu não estava morta. Se eu estava morta, Deus me ressuscitou. Eu estava dormindo, porque eu estou em paz. Eu estou tranquila. Que a minha vida está nas mãos do Senhor. Agora, vai embora, me deixa dormir. Aí ele, menina, como que você consegue estar tranquila? Eu estou apavorada. Ele me olhava com o olho assim arregalado. Eu falei para você que eu só estava dormindo. Aí ele, não, você não estava dormindo. E ele, a minha Bíblia estava aqui. Eu peguei a Bíblia, estava lendo e dormi. Ele, você está dormindo desde 7 horas da noite, são 4 horas da manhã, você nem se mexe, todos os seus movimentos estavam baixos. Aí eu falei, então tá bom, o Senhor me deu uma nova chance. Eu estou aqui, não estou? Agora deixa eu dormir. E aí eu voltei a dormir. E no outro dia eu operei. No ultrassom mostrou que tinha uma pedra na minha vesícula. Eram 15 pedras que tinha na minha vesícula. 15 pedras. Foram retiradas 15 pedras de mim. E mais uma vez a gente vê o cuidado do Senhor. Porque com uma pedra as pessoas sofrem. Por isso que eu sofria tanto, né? Sofrem tanto. E imagina 15. Foram 15 quilos perdidos, muitas dores. Quantas e quantas vezes eu ia para a igreja. Eu lembro que eu ia de manhã para a EBD me arrastando, aí ficava lá, aí de repente sentia dor, tinha que ir embora. Aí ficava bem, eu ia trabalhar, eu trabalho com festa, inclusive esse Instagram até é profissional, né? Quantas e quantas festas eu fui trabalhar passando mal, né? Quantas vezes eu fui para a igreja passando mal e eu ficava, foram orado várias e várias vezes por mim. E o Senhor sempre falava que estaria cuidando de mim. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Meus filhos são saudáveis, eu estou saudável. Eu sou muito grata a Deus. Só quem serve a Deus sabe e entende o que é passar por todos esses processos e ainda assim querer servir, querer adorar. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Na igreja, se deixar, eu faço tudo. Eu quero entrar em tudo, eu quero fazer, porque eu preciso fazer para o Senhor o que Ele fez para mim. Eu nunca vou conseguir pagar todas as maravilhas que Deus fez na minha vida. Não tem como, não tem preço. Então é o mínimo que eu posso fazer. Eu quero varrer, eu quero lavar, eu quero tudo. Eu quero participar de tudo, porque é maravilhoso demais fazer a obra do Senhor, de um Deus que teve uma misericórdia tão grande da minha vida, que para que hoje possa estar aqui, né? Para que hoje possa dizer para as pessoas que sejam fiéis ao Senhor, porque as lutas vêm, as dores vêm, o luto vem, né? Eu passei 2 vezes por luto, perder um filho não é fácil, mas o Senhor, Ele nos sustenta, né? Porque é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira, não podemos culpá-lo, sentir raiva porque tirou, porque é só Ele que entende, é só Ele que sabe os propósitos, né? E até no nosso luto, nas nossas dores, Ele nos fortalece, né? Ele cura. Às vezes tem gente que fala para mim assim, eu não sei como que você consegue falar assim, bem. Eu sei, é o Senhor quem faz. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que segura, é o Senhor que dá força, é o Senhor que dá ânimo. Então, o mínimo que eu posso fazer hoje é manter os meus pés na presença dEle, meu corpo, minha mente, meu coração, a minha família. Meu esposo, ele ainda não é convertido, mas isso é promessa de Deus na minha vida. Eu tenho fé que não vai demorar muito e eu e a minha casa estaremos servindo ao Senhor. As minhas filhas são bênçãos, elas oram juntinho comigo, agora até os gêmeos, graças a Deus. Então, assim, eu sou muito grata a Deus.
Fico muito feliz de... Falei coisas aqui que outras pessoas próximas de mim não sabiam, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, a honra é dele, foi ele quem fez tudo, foi ele quem conduziu toda a história da minha vida, é ele quem conduz a minha vida, é ele quem escreve, e eu tenho certeza que ele tem muitas bênçãos ainda para a minha vida, né, para a vida da minha família. E sigo aí, sendo firme, sendo fiel a esse Deus que eu sou completamente apaixonada. Eu grito mesmo, eu canto mesmo, porque eu amo Jesus. Antigamente eu me preocupava muito, porque eu era muito atacada pela minha família, por amigos. Ah, você vai para a igreja de novo? Na Maranata era um culto todos os dias. E eu ia todos os dias. Na minha igreja tem culto 3 dias e tem EBD de manhã e eu vou. Eu só não vou realmente se não der, se eu estiver trabalhando, porque a gente precisa trabalhar, mas eu ainda tento, eu saio do trabalho suja de cheiro de macarrão, com a roupa do trabalho e vou, chego no final, mas eu vou, porque o mesmo alimento diário que eu tenho na minha casa, que é o arroz, o feijão e o pão, eu tenho na igreja. Então eu preciso estar ali, eu preciso fazer aquilo ali. Hoje eu estou numa igreja onde eu sou muito abraçada, eu sou muito grata por todas as pessoas dali. Eu tenho um amor muito grande por cada ministério, pelos meus pastores, pelos meus líderes. Então, o lema da nossa igreja é imável lugar de gente feliz. Eu estou no lugar certo, porque ali não tem lugar para tristeza. Então, não importa se você está de luto, não importa se você está enfermo, se você entrou ali, você vai adorar e vai estar feliz, porque é isso que o Senhor ele quer de nós, que nós adoremos, independente da situação, com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E é isso. Eu encerro aqui. Sou muito grata a essa oportunidade. Ai, gente, não sei se eu falei demais, não sei nem a hora, mas eu tentei aqui resumir realmente o que Deus fez, porque a minha história realmente foi escrita pelo Senhor. E ainda tem muita coisa para ser escrita, tenho certeza. Meu Deus. Ô, Glória. Aleluia. Entrou aqui? Deixa eu ver. Entrou. Tremendo. Tremendo esse testemunho, gente. Deus seja. Ficou mudo. Tá me ouvindo agora? Pouco. Está? Tô assim. Amém, então. Deus seja louvado nessa tarde, né? Que testemunho impactante. Como Deus falou e vai continuar falando, né? Tantas pessoas que passam por essa situação e não sabem qual direcionamento tomar ou o que fazer, né? E o momento do teu testemunho, eu fui folhear a Bíblia, né? E Deus ele foi falando comigo. O Isaac, né? Foi o teu Isaac que o Senhor te pediu. No começo da live, eu falei sobre Salmo 40, verso 17. E falei sobre as provações. Falei sobre os lugares onde Deus nos leva e coisas que Deus permite a gente viver. Né? Salmo 40, 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não detenhas, ó Deus meu. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então, amém. Sim. Então, Deus ele cuida de nós em todos os momentos. Seja no momento da aflição, seja no momento do deserto, seja qual for a situação. O Senhor está cuidando. E aí eu fui lá para Gênesis. Gênesis, verso 22, fala: Deus prova Abraão.
Deus prova Abraão para saber onde estava o coração de Abraão. Mas no capítulo anterior, em Gênesis 21, fala sobre o nascimento de Isaac. Isaac era o filho esperado, era o filho da velhice de Abraão. E aí, lá no verso 6, diz assim: e disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Naquele momento, Deus cumpre e sustenta a palavra dele. Até o fim, você foi agarrada à palavra. Eu vou ter o meu filho. Não importa o que vai acontecer. Eu entendo que é ele que me deu a vida e somente ele pode tirar. Você se agarrou à palavra. Deus cumpriu até o fim. Ali você entregou o teu Isaac para Deus, né? O altar de sacrifício foi levantado para Deus, né? E aí fala, verso 22, capítulo 22, verso 2, diz assim: acrescentou-se Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereça-lhe ali um sacrifício com holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí no 11 vai falar assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, e falou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, ou sobre o menino, né? E nada lhe faça, pois agora sei que teme a Deus. Portanto, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Em momento nenhum você negou a Deus aquilo que ele te deu. Você falou assim: eu não sei quanto tempo. Deus te deu 72 horas com Isaac. E aí, Deus te mostrou em sonho, em visão, aquilo que ele ia fazer na sua vida. Deus te dá gêmeos. O nosso Deus é assim, né? Tudo que é dele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Aquilo que ele dá. E aquilo que pertence a ele, pertence a ele. Deus, ele te retribui com dupla honra pela tua obediência. Saiba que ele está com o Senhor, pertence ao Senhor. Naquele grande dia, terá um novo encontro novamente de vocês. Mas o Senhor te honra com 2 crianças. Tem processos? Vai haver processos, ainda mais quando Deus está no negócio. Quando Deus libera uma palavra, uma promessa sobre a nossa vida, vai haver guerras, vai haver lutas, mas a palavra dele sempre irá prevalecer na sua vida. Sim. E que testemunho de vida, de romper, de fé, gente. Pelo que eu entendi, você se converteu na época da pandemia, não é isso? Então, assim, foi nova convertida. Olha quantos processos você passou com o Eterno. Olha quanta coisa Deus fez na tua vida para forjar caráter, para te forjar onde estava o teu coração. Claro, gente, eu não quero um processo desse. Deus, ele só dá aquilo que a gente pode carregar. Cada um aqui vai passar um propósito com Deus. Talvez o que você passou, eu não suportaria. Outra pessoa que esteja aqui não iria suportar. Mas existem experiências que a gente vai passar com Deus para um propósito muito maior. Saiba que muitas coisas Deus ainda vai fazer através da tua vida e através desse testemunho. Conte, abra a boca, fale sobre o que Deus fez sim sobre a tua vida. E Deus, esse ano eles fazem 3 anos? Fazem, outubro. É esse ano que eles fazem 3 anos? Em outubro. Outubro. Então, Deus se apresenta nesse ano na Trindade na tua vida. Então, culto de ações de graça, tá?
Aleluia. Aniversário deles é culto de ações de graça. Porque o primeiro convidado, eu tô toda arrepiada, é a Trindade que se apresenta. A gente, às vezes, se distrai com um monte de coisa, mas é Trindade. É cultos de ações de graça. É isso aí, Miriam. 72 horas, 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo. A manifestação de Deus, que é Ele que está no início, no meio e no fim de todas as coisas. Todos os momentos da sua vida, Deus se apresentando, Deus movendo, Deus abrindo acesso, Deus colocando pessoas, né? Tudo que você falou aqui a gente sabe, é difícil, é complicado, mas Deus descomplica, depois explica por que complicou. Deus faz. Quando Ele tem um propósito, quando Ele tem algo na minha e na tua vida, não há ninguém que possa impedir a mão dEle de se mover na terra. Então, assim, é testemunho, tá, Nani? Esse ano, aniversário dos teus filhos, é testemunho. É convite da Trindade, tá? Para o selamento da vida dessas crianças. Eu esqueci. Eu me batizei grávida dos gêmeos. 1 semana antes deles nascerem. Olha aí. Apresentou. Porque como teve pandemia, o processo de batismo atrasou. E aí eu estava grávida dele e o pastor falou para mim assim, a gente vai fazer o batismo seu aqui fora, você fica sentada na cadeira e a gente vai jogar água na sua cabeça. Eu falei, eu não, eu quero descer. Isso aí. Descer as águas. Já vieram pastor, gente, me ajuda. Selados pelo Espírito Santo, seus filhos. Me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir segurar essa grávida, não. Eu falei, pastor, dá o jeito aí, arruma os irmãos, eu vou descer as águas. O pastor, não, olha o tamanho da sua barriga, eu vou descer as águas, pastor. E eles vieram, me seguraram, eu descer as águas com aquele barrigão. E eu me batizei com um barrigão 1 semana antes deles nascerem. Meu Deus. Olha aí, tá vendo aí? Então, culto de ações de graça pela vida deles. Deus seja louvado nessa tarde. Você que está aqui, obrigado por participar da live conosco, compartilha na vida de alguém, ministra na vida de alguém que esteja passando por essa situação, né? É uma forma da gente evangelizar, proclamar o reino de Deus, de Yeshua. Vai ficar salva a live aqui na página e também daqui a pouco ela está subindo lá a página do projeto no YouTube. Amém? Nani, muito obrigado. Deus continue abençoando tua vida, teu ministério, tua casa. Um abraço aí para os seus pastores. Né? Com certeza isso é bênção, você ouvir que você tem pastores que te apoiam, que são amigos, que são presentes, que hoje em dia está difícil isso. Então, se hoje a gente tem um pastor que se preocupa, é pastor de verdade, valorize e honre a liderança que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Beijo aí no seu coração, a Nani, a todos. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, Pai do Senhor. Tchau.